pessoal! O nosso tema de hoje será sobre como gravar videoaulas para educação à distância ou para uma disciplina ou para enviar para os seus alunos. Então, as videoaulas são importantes recursos a serem utilizados na educação, pois facilitam a interação, melhoram a compreensão de alguns conceitos e alguns conteúdos que, falando, explicando, fica muito mais fácil do que lendo um texto que às vezes está escrito numa linguagem muito técnica, que com o vídeo você pode facilmente explicar para o seu aluno. Então, aproxima o aluno do professor através de uma linguagem mais informal. Então, o que é necessário para gravar uma boa videoaula? Então, você vai precisar de uma câmera de qualidade, mas caso não tenha uma câmera de qualidade ou que você não grave essa videoaula no estúdio, grave em casa mesmo, você pode dispor do seu celular, que você vai utilizar na horizontal, não na vertical. Por que eu digo isso? Porque na hora que você for disponibilizar esse vídeo para um canal ou para uma rede social, ele vai ficar mais adequado, tá? Então, o seu celular, ele já faz aí gravações boas e você não vai precisar de um recurso a mais. Outra coisa que eu vou precisar é de um tripé. Então eu estou utilizando aqui um tripé, mas eu poderia utilizar um desses simples, ó. Se você for aí numa loja de informática ou se você for numa loja de produtos eletrônicos, você vai encontrar aí uma variedade de tripés para utilização e para gravação de vídeos. Outra coisa muito importante é um programa ou um aplicativo para fazer a edição. Caso você nunca tenha gravado um vídeo, o que vai acontecer? Você vai errar muito, porque você não está acostumado a falar para uma câmera. Então, para você é muito mais fácil e natural falar para um grupo de alunos do que falar para uma câmera. Mas tudo isso é treino. Quanto mais você praticar, mais você vai se adaptar e se acostumar a essa linguagem. É a forma como eu estou fazendo aqui. Então, as minhas primeiras videoaulas era um terror, eu odiava, porque eu achava muito chato, mecânico falar para uma câmera. Mas, à medida em que o tempo vai passando, eu coloco na cabeça, como se eu estivesse aqui diante de uma grande plateia, falando para muitas pessoas. E agora eu já me sinto mais natural ao fazer esse tipo de procedimento. Então, as videoaulas, elas facilitam e me aproximam dos meus alunos e do meu público. Então, que tipo de aplicativos que eu posso utilizar? Vou dar aqui algumas ideias, né, de aplicativos para a edição. Além dos cortes e correções que nós podemos fazer nos vídeos, nós podemos introduzir ao longo do discurso o que eles chamam de cartelas, que seria o quê? O texto passando com algumas informações daquilo que você está dizendo, sites que você está indicando, eles podem aparecer aqui ao lado, embaixo, em cima, na esquerda ou à direita, conforme você achar conveniente. Então você vai editando para que esse vídeo fique da melhor forma possível, com a melhor qualidade também. Então, o iMovie do próprio celular, para quem usa Apple, é uma estratégia. Ele permite com que você coloque uma fotografia antes ou depois do vídeo, permite com que você coloque som de fundo e faça algumas modificações básicas. Ele não é assim um software muito completo, mas para o básico ele já ajuda muito. Então, iMovie, vai encontrar aí a sua loja de aplicativos. Ou ainda o Wondershare Filmora. Então esse é um aplicativo, é um programa que você tem que baixar no computador para fazer a edição do seu vídeo. Ou o Windows Movie Maker, que é mais antigo, também permite a edição de vídeos. Aí já para celulares, né? O Legend, o Intro Maker, o Premiere Clip, são programas aí para você baixar e fazer edições no seu vídeo, na sua videoaula que você vai gravar. Então, antes de iniciar essa videoaula, é muito importante que você tenha um roteiro, início, meio e fim. Então, o que eu pretendo apresentar? Qual conteúdo que eu pretendo apresentar? Qual o objetivo da minha videoaula? O que eu quero levar? Que mensagem que eu quero deixar para meus alunos? Então, esses questionamentos, eles devem ser respondidos antes de mais nada. Para quê? Para que a sua aula se torne interessante. Então, sempre pense numa temática que vá atrair a atenção dos alunos, que vá atrair a atenção do público. Então, quanto mais interessante e motivador for o tema, né, da sua aula, do seu discurso, mais audiência você terá. Então, outro ponto importante é que a objetividade deve estar presente nesse processo.
Então seja objetivo, não fique repetindo muitos conceitos que você já trabalhou, que você já abordou. Lembre-se, né, não ultrapasse mais do que 15 minutos, senão as pessoas não vão assistir o seu vídeo ou vão parar pela metade. Então seja objetivo, 10, 11, 12, 15 minutos no máximo, não mais do que isso. Então eu até recomendaria que seu vídeo não ultrapassasse 10 minutos. Então antes de gravar, faça ali um roteiro e dê uma ensaiada. Veja quanto tempo que você vai gastar para gravar essa aula. Então passou de 15 minutos, então vamos cortar aí algumas coisas que não são tão importantes. Então, tipos de videoaulas que você pode fazer com os teus alunos, com o teu público, com a tua audiência. Então pode ser uma análise de uma obra. Você recomendou a leitura de um livro, então você vai fazer uma breve análise, pontuando aí alguns capítulos, falando o que é mais relevante, o que é mais importante, para que o aluno já faça uma leitura concentrada naquilo que você está apontando que é mais relevante para ele ter mais atenção. Tá? Pode ser a introdução de um novo tema. Em cada uma das unidades didáticas que você vai trabalhar, você faz um pequeno vídeo introduzindo, apresentando o assunto que vai ser trabalhado, já manda com antecedência para o aluno e aí já cria toda uma expectativa para a próxima aula. Então na próxima aula ele já sabe o conceito, mais ou menos para que serve aquele assunto, então vou prestar atenção porque é algo muito importante e que eu vou utilizar futuramente. Então quando você cria expectativas, eles ficam mais motivados para prestar atenção na sua aula. O que mais? Pode ser a revisão de uma matéria lecionada. Então, no final daquele capítulo, você gravou uma videoaula com os principais pontos, né, que foram abordados e que são importantes e que eles devem realmente ter em conta para uma avaliação ou para uma aplicação prática na vida diária. E você vai saber quais os assuntos e os tópicos que são mais importantes. Pode ser também os principais pontos de uma matéria. Então você agora preparou uma disciplina online e aí alguns conteúdos são muito fáceis de se compreender apenas com a leitura, já outros são mais complexos. Então para esses mais complexos, esse sim, eu preciso gravar uma videoaula. Porque se eu gastar esforços aqui para gravar uma videoaula de conceitos que eles podem aprender melhor lendo, eles não vão assistir a tua videoaula. Então melhor você gastar o seu tempo gravando algo que de fato vai ter audiência, que vai ter a procura e interesse desses alunos, tá? Então procure coisas que são mais complexas de serem compreendidas para gravar nas suas videoaulas. Nunca faça reprodução do livro. Então imagina que eu peguei um livro de contabilidade. E aí eu agora vou reproduzir tudo que está lá no livro. Vou chegar aqui na frente da câmera e vir. Contabilidade é a ciência que estuda e controla a variação do patrimônio do ponto de vista econômico e financeiro, observando os aspectos quantitativos. Não vai ter sucesso. Ninguém vai querer assistir essa videoaula. Ainda mais porque eu não estou sendo natural. Ao utilizar esse recurso de decorar e falar para a câmera, eles não vão gostar, não vai ficar interessante. Então, vídeos onde o professor parece um robô ou a voz parece assim mecânica, não vamos utilizar esse recurso. Vamos ser naturais, vamos conversar, vamos tentar explicar, assim como se nós estivéssemos na sala de aula, diante do aluno. Então, eu estou conversando aqui com vocês como se eu estivesse na minha sala de aula conversando com um grupo de alunos. Então, essa é a melhor videoaula, que você mais natural possível. Eu sei que isso de primeira não é muito fácil, mas à medida em que você for fazendo, praticando, isso vai ficando mais fácil. Então, o ideal é que você escolha um local silencioso na sua casa, onde você possa ficar concentrado nesse processo de gravar essa videoaula. Então, nunca faça gravação mecânica, que eu já repeti, nunca faça reprodução do livro, ou seja, reprodução de conceitos, faça um roteiro dos temas que você vai abordar, assim você não se perde. Então, nós estamos aqui conversando, mas eu estou aqui com o meu roteiro na frente, eu sei exatamente, assunto por assunto, que nós vamos conversar e abordar, para que a gente não se perca e que a gente possa falar de todos os tópicos importantes sobre essa videoaula que eu preparei para vocês. Então, uma coisa importante também é lançar perguntas, lançar desafios, que serão respondidos como? Utilizando aí o ambiente virtual de aprendizagem
ou o site, ou serão entregues na próxima aula em forma de trabalhos, ou serão debatidos na sala de aula. Então lance alguns questionamentos, lance alguns problemas que ficarão aí na mente dos alunos para que eles possam responder num outro momento, ou no ambiente ou no momento presencial. Então, essas foram aí as dicas que eu disponibilizei para vocês sobre videoaulas. O bom seria que todos nós tivéssemos na nossa casa um estúdio, né, com aquela tela verde por detrás, onde a gente pudesse reproduzir outros cenários e fazer uma série de adaptações. Mas essa realidade, ela não é muito comum na casa dos professores, né? Então, por isso, use o que você tem a seu dispor. Então você tem um tripé, você tem um celular, você tem um conhecimento e com isso você pode já fazer milhões de coisas. Então não é necessário um grande estúdio, basta que você tenha uma boa mensagem para passar para os teus alunos e com certeza essa tua videoaula vai ser muito interessante, muito acessada e principalmente muito útil para que as pessoas possam aprender com o que você tem para ensinar. Então essas foram as minhas dicas e espero que elas tenham sido úteis e comecem a gravar suas videoaulas. Até a próxima!